Olá, querida criança! Na aula de hoje, nós vamos relembrar como fazer divisões. Vem comigo! Bem, eu trouxe para nossa aula 2 dúzias de brigadeiros. Primeiro, você sabe o que é uma dúzia? Isto mesmo! Uma dúzia é igual a 12 unidades. Bem, eu tenho 2 dúzias de brigadeiros, ou seja, 2 vezes 12, 24 unidades, para nós fazermos algumas atividades de divisão. Bem, a primeira divisão que eu tenho que fazer é 24 dividido por 2. O que isso significa? Isso significa, meus amores, que eu tenho 24 unidades e preciso dividir em grupos de 2, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha só, 10, 11 e 12. Tá vendo? Eu agrupei todos os meus brigadeiros de 2 em 2. Isso significa que eu peguei os meus 24 brigadeiros e fiz grupos de 2 em 2. Quantos grupos eu cheguei ao todo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu estivesse fazendo essa conta usando algarismos, como seria? Ora, não seria diferente, preste atenção. Eu ia olhar o 24, ia ver que 2 é igual a 2, então dá para dividir. Eu saberia que 2 dividido por 2 dá 1. E eu colocaria o 2 aqui embaixo, faria uma continha de menos, ia sobrar 0. Aí eu ia baixar o 4, ia pensar o que na tabuada do 2 dá 4? Ah, 2 vezes 2. Então, eu ia colocar o 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4 e ia acabar a minha conta. Olha só, quando eu peguei os meus 24 brigadeiros e agrupei de 2 em 2, eu descobri que eu conseguia fazer 12 grupos. Mas eu também poderia ter pensado diferente. Eu poderia ter pensado assim: eu vou pegar o meu 24 e vou dividir em 2 grupos iguais, ou seja, 2 grupos com a mesma quantidade em cada grupo. E quantos brigadeiros ficaram em cada grupo? 12 brigadeiros. Tanto agrupando de 2 em 2, quanto dividindo diretamente em 2 grupos, a resposta é a mesma. 24 dividido por 2 é 12. Nós vamos fazer várias divisões com os nossos brigadeiros, para lembrar o que é a divisão e as formas de pensar a divisão. Vamos pensar agora que, ao invés de fazer 24 dividido por 2, nós faríamos 24 dividido por 3. Isso significa que eu vou fazer 3 grupos de brigadeiro, ou que eu vou agrupar os meus 24 brigadeiros em grupinhos de 3 em 3. Tanto uma forma de pensar quanto a outra vai levar à resposta certa. Primeiro, eu vou fazer grupinhos de 3 em 3 para dividir 24 por 3. Dessa forma, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, eu fiz 6 grupinhos e ainda vai dar para fazer mais um aqui, 7, e mais um aqui, 8 grupinhos. Eu peguei os 24 brigadeiros e agrupei de 3 em 3. E eu descobri que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Mas eu também poderia ter pensado em fazer 3 grupos direto. Dessa forma, um grupo, 2 grupos, 3 grupos.
dividi os 24 brigadeiros em 3 grupos e ficou 8 brigadeiros em cada grupo. Não importa a forma, a resposta aqui seria sempre 8. Quer ver só? Preste atenção. 24 dividido por 3. 2 é menor que 3. Não dá para dividir. Teria que pegar direto 24. Aí eu teria que pensar. Na tabuada do 3 tem 24? Tem sim. 3 vezes 8 é 24. Eu ia colocar o 8 na resposta. Eu sei que 8 vezes 3 é 24, não ia sobrar nada e acabar a minha conta. Então, não importa se você agrupa de 3 em 3 ou se você logo divide em 3 grupos iguais, a resposta da sua divisão vai ser a mesma. Então, você pode entender a divisão como um agrupamento. Eu pego 24 e agrupo de 3 em 3, ou como uma divisão direta. Eu pego o 24 e divido em 3 partes iguais. Independente da forma, a resposta vai ser a mesma. Quer ver só? Se ao invés de dividir 24 por 3, a gente dividir 24 por 4. Como que fica isso? Bem, eu posso pensar que eu estou agrupando de 4 em 4. Olha só, eu vou pegar 24 e fazer vários grupos de 4. Vamos ver quantas vezes o 4 cabe dentro do 24? Olha só, um grupo de 4, 2 grupos de 4, 3 grupos de 4, 4 grupos de 4, 5 grupos de 4, 6 grupos de 4. Eu fiz 6 grupos de 4. Isso significa que 24 dividido por 4 dá 6. Mas como assim, prof? Você não fez 4 grupos. Mas a resposta vai ser a mesma, porque se eu mudar a minha estratégia, se eu fizer 4 grupos, olha como que vai ter que ser. Um grupo tem que ser igual. 2 grupos, 3 grupos e, por fim, 4 grupos, e em cada grupo vai ter 6 brigadeiros, ou seja, 24 dividido em 4 grupos vai ter grupos de 6. 6 unidades. Então, se você agrupar de 4 em 4 ou fizer direto uma divisão por 4, a resposta vai ser a mesma. Vamos ver como isso fica aqui na continha, no algoritmo? 2, eu tenho que começar pelo 2, porque eu sempre tenho que começar pelo lado contrário da chave. Só que 2 é menor que 4. Não dá para dividir se é menor, tem que pegar o coleguinha do lado. Aí eu tenho que pensar, o que na tabuada do 4 dá 24? Ah, 4 vezes 6. Então, eu coloco 6 aqui, porque 6 vezes 4 dá 24, e eu acabo a minha conta porque não tem mais nada para dividir. Então, tanto agrupando de 4 em 4, como dividindo em 4 grupos ou fazendo a continha, 24 dividido por 4 é 6. Agora, vamos seguir para o próximo. E se eu tivesse dividindo 24 por 6? Bem, eu poderia fazer de duas formas, como vocês já sabem. Eu poderia fazer grupos de 6, e eu conseguiria fazer 1, 2, 3 ou 4 grupos. Está vendo aqui? Olha só, eu fiz 4 grupos de 6. Ou eu poderia tentar fazer direto 6 grupos. Aí, olha só como que ficaria. Eu teria que fazer 6 grupos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu agrupo de 6 em 6, eu vou ter 4 grupos. Tá vendo que eu fiz 4 grupos amarelos? Mas se eu já fizer direto os 6 grupos, eu vou ter 4 brigadeiros em cada grupo. Então, não importa a forma como eu faço a divisão, a resposta vai ser sempre a mesma. 24 dividido por 6 dá 4. Ou dá 4 grupos, ou dá 4 unidades, independente da forma como eu fiz a divisão. Agora, e fazendo essa conta pelo algoritmo? Começa pelo 2, mas 2 é menor, tem que juntar com o 4. O que na tabuada do 6 dá 24? Fácil. 6 vezes 4, porque 4 vezes 6
ou 6 vezes 4, tanto faz, é 24 e acabou a conta e não sobra nada. Mas, prof, e quando tem dois números na chave? Bem, quando tem dois números na chave, não muda absolutamente nada. Aqui está dizendo 24 dividido por 12. Eu tenho duas opções. Eu posso, primeiro, fazer grupos de 12, que no caso não vai ser muito, né? Porque eu já sei que quanto tem, ó, um grupo de 12, outro grupo de 12. Ou eu posso fazer 12 grupos iguais, que vai me dar mais trabalho nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bem, se eu pegar 24 e agrupar de 12 em 12, eu vou ter dois grupos. Está vendo que eu fiz dois grupos amarelos? Mas se ao invés de agrupar de 12 em 12, eu quiser já dividir direto em 12 grupos iguais, eu vou ter dois brigadeiros em cada grupo. Então, não muda. 24 agrupado de 12 em 12 dá 2. E 24 dividido direto em 12 grupos dá 2 também. 2 brigadeiros em cada grupo. Agora, e a conta? Como que eu faço a conta? Bem, você vai ter que pensar na tabuada do 12. E aí que mora o segredo. Toda vez que você for fazer uma divisão, você tem que saber a tabuada. Observe, para fazer divisão por 2, tem que saber a tabuada do 2. Para fazer divisão por 3, tem que saber a tabuada do 3. Se for dividir por 4, tem que saber a tabuada do 4. E se for dividir por 6, tem que saber a tabuada do 6. Mas, prof, não tem tabuada do 12. É aí que entra o segredo. Quando você vai fazer qualquer divisão por um número que é do tamanho de uma dezena, que tem dois algarismos, você precisa construir a tabuada, que a gente já aprendeu. Quando eu vou construir uma tabuada, eu penso assim, eu quero construir a tabuada do 12. Então, eu começo colocando o número 12. Quem é o próximo? É 12 mais 12, que é 24. E quem é o próximo? 24 mais 12, que é 36. E o próximo? É só eu somar mais 12. Ó, eu tinha 12, somei mais 12, deu 24. Aí eu peguei meu 24, somei mais 12 e deu 36. Agora eu vou pegar o 36 e vou pôr mais 12, que vai dar 48. Aí eu vou pôr mais 12, que vai dar 60. Vou pôr mais 12, que vai dar 72. E assim, meus queridos, eu construo a minha tabuada, sem muito trabalho, porque eu só estou pondo os números como se fosse uma reta numérica, pulando de 12 em 12. 72 mais 12 é 84. 84 mais 12 é 96. 96 mais 12 é 108. E 108 mais 12 é 120. Pronto, já construí a tabuada todinha, só colocando mais 12, mais 12, mais 12. Porque a tabuada, na verdade, é um monte de somas sucessivas, né? Olha só, agora eu consigo encontrar qualquer número que eu queira na tabuada do 12. 1 vezes 12 é só eu vir aqui no primeiro. 1. 1 vezes 12 é 12. E 5 vezes 12 é só eu contar até 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12 é 60. E 7 vezes 12 é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 12 é 84. E assim, nós conseguimos encontrar tudo o que nós precisamos. Quer ver só? 24 dividido por 12. O 2 é menor do que 12, então vai ter que pegar o 24. O que na tabuada do 12 dá 24? 1, 2. Tá vendo? O 1 vezes 12 é o primeiro. O 2 vezes 12 é o segundo. Quer dizer que 2 vezes 12 é 24. E acaba a minha conta. E, ó, quando eu fiz agrupamentos de 12, que eu fiz de amarelo, eu consegui dois grupos. Quando eu fiz 12 grupos, eu consegui 2 brigadeiros em cada um. E quando eu dividi, eu também cheguei à resposta 12. Então, você pode entender que a divisão, ela é uma espécie de agrupamento, em que eu agrupo uma certa quantidade de unidades. E isso me dá um total de grupos. Ou eu posso pensar que a divisão também
é uma divisão em grupos que me dá um total de unidades em cada grupo. Independente da forma que você pensar, você sempre vai chegar ao mesmo resultado. Se eu pegar 24 brigadeiros e dividir para 12 crianças, eu vou poder dar 2 brigadeiros para cada um. Agora, se eu pegar 24 brigadeiros e fizer 2 grupinhos, eu vou ter 12 brigadeiros em cada grupo. Você percebe que a divisão ela é uma forma diferente de pensar a multiplicação, porque 2 grupos com 12 brigadeiros é igual a 24 brigadeiros. E também, presta atenção, 12 brigadeiros vezes 2 é igual a 24 brigadeiros. A divisão nada mais é do que uma conta de multiplicação do lado avesso, ao contrário. Bem, agora é a sua vez de relembrar a divisão. Faça os exercícios de divisão que estão no próximo passo. Não se esqueça que para fazer a divisão é sempre preciso pensar na tabuada do número que está dividindo, do divisor, que no caso é o número que está na chave. O número que está na chave é o divisor e o número que está fora da chave é o dividendo. E aqui a resposta se chama quociente, que é a resposta de uma divisão. Agora é com você. Se durante a execução das atividades você tiver dúvida, você não souber como faz, procure a professora que irá te ajudar a lembrar para que você fique 100% na divisão e não tenha dificuldade nas próximas etapas. Um beijo e até o próximo aulão. Tchau!